boa madrugada para você, começando mais uma Madrugada Astral aqui na sua Astral TV e também nos 95.7 da Rádio Vibe Mundial, essa rádio incrível que há tantos anos está conosco aí, levando todos os caminhos da espiritualidade, da reflexão, do autoconhecimento para você, através das linhas, através das frequências da rádio, né? Então, esse trabalho tão incrível que a Vibe Mundial faz há tantos anos, desde quando eu era pequeno, né? A Vibe Mundial tem esse trabalho com os comunicadores aí que levam toda a questão da espiritualidade, que levam todo o amor, todas as reflexões sobre a espiritualidade para você, e agora eu aqui, né? Quem diria, anos depois, nesses programas maravilhosos que a gente tem feito, trazido para você reflexões sobre a sua espiritualidade, sobre a sua vida, fazendo você pensar de maneira diferente, fazendo você pensar com carinho sobre todos os aspectos, né, da sua vida, principalmente da sua espiritualidade. E hoje, todas as semanas, a gente traz assuntos, traz reflexões, traz temas aqui para que você repense, né? E hoje eu queria trazer um assunto que é um tema que também eu adoro, os temas polêmicos. Vocês sabem, que você que me acompanha toda semana sabe que eu adoro os temas polêmicos. Mas não é um polêmico agressivo, é um polêmico reflexivo, né? Um polêmico de tocar um dedo em determinadas feridas que precisam desse tocar, que precisam desse apontamento para que a gente consiga ter um entendimento, né? E eu queria trazer um assunto hoje para vocês aqui, que é um assunto tão polêmico, mas tão polêmico que a gente nem percebe que a gente comete, né? Que são as palavras, né? Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente alimenta através da nossa boca, que a gente dispara para o universo, que a gente dispara para a vida do outro, que a gente manda para o outro sem perceber. Então, as palavras, elas muitas vezes, elas interferem e elas batem em todos os aspectos da nossa espiritualidade, elas batem em várias camadas, em várias esferas cristalinas que nós temos do nosso caminho e atrapalham o nosso desenvolver, atrapalham o nosso caminhar, atrapalham a nossa vida. Então, muitas vezes, eu vou analisar um pouco mais de perto algumas situações de algumas pessoas, do porquê que elas estão vivendo aquela determinada fase, por que elas estão passando por aquilo, e quase sempre, 90% das vezes, essas pessoas ficam falando determinadas coisas que só atraem mais coisas negativas. Então, são palavras que travam a nossa vida, são palavras que travam o nosso caminho, são coisas que travam o nosso desenvolvimento e que a gente fala sem perceber e fala com uma boca tão cheia de argumentos, com uma boca tão boa, como diziam antigamente, né, os mais antigos, fala com aquela boca boa sobre determinada coisa ruim. Existem palavras que elas nunca deveriam ser pronunciadas. Existem palavras que nunca deveriam ser ditas, que a gente nunca deveria pronunciá-las. Quer uma delas? Desgraça é uma delas. É uma dessas palavras que a gente não deveria nunca falar, porque é uma palavra que bate em todos os aspectos da prosperidade, que bate em todos os caminhos. Tem gente que fala, eu tenho uma vida Eu não vou nem repetir aqui a palavra, porque eu não falo essa palavra. Até para falar é difícil. Uma outra palavra, maldito. Tem pessoas que falam isso de outras pessoas. Essa pessoa é um mal. Eu vou jogar uma maldição na vida daquela pessoa. Quando você fala isso, você não está só mandando essa energia para o outro, porque a gente às vezes manda a flecha, né? A gente solta a flecha pela boca, pela palavra daquilo que a gente está dizendo, e essa flecha volta para nós, porque às vezes ela pega um vento na curva.
Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala. Já ouviram falar daquela história de, nossa, se um anjo passar aqui e falar amém? Só que a gente só fala isso pra coisa boa, né? Ai, queria tanto um carro, que carro maravilhoso, nossa, acho que eu vou comprar esse carro. Tomara que o anjo passe aqui na minha cabeça agora e fale amém. Só que esse anjo passe e fala amém mesmo. Só que pode passar uma outra energia negativa e falar, você falou isso, eu vou lá atrás. E vai lá e vai fazer alguma coisa, vai ferir a energia dessa pessoa, vai ferir o caminho dessa pessoa, vai machucar essa pessoa, e isso vai voltar para você. Isso vai voltar para você também. Essa energia negativa, essa coisa negativa vai voltar para você. Então, quando a pessoa ela tem esse discurso muito negativo, quando ela tem esse discurso dessas palavras ruins, dessas palavras feias, dessas palavras com energias densas, eu não consigo ver ninguém que é próspero, ninguém que tem um caminho bonito profissional, ninguém que tem um caminho perfeito espiritual, que usa essas palavras, que fala essas palavras. Tem uma coisa que fala, que vocês já devem ter ouvido falar, que são as palavras têm poder. E por que tem poder? Porque existem pessoas que têm uma coisa chamada dom da palavra. Essas são as piores ainda. Já viram as pessoas que falam as coisas e que as coisas acontecem? Então, que estão dentro das igrejas, que estão dentro dos terreiros, que estão dentro de vários lugares. Então a gente tem que tomar cuidado com a palavra que a gente pronuncia, com aquilo que a gente está falando, com aquilo que a gente está desejando para o outro, com o mal que a gente está plantando na vida do outro, porque esse mal vai voltar para você. Não adianta daqui 10 anos você vir com um olhar triste, entristecido de que a sua vida não andou, de que as coisas não andaram, de que as coisas não deram certo, sem entender. Porque tem gente que se faz dessa forma. Tem gente que se faz dessa forma. Ah, eu não sei por que minha vida está desse jeito. Vamos investigar. Vamos investigar por que está assim. Todos têm as mesmas condições. Obviamente, tem gente que precisa lutar um pouco mais do que a outra pessoa, porque é o caminho dela de luta um pouco mais intensa. Tem gente que não precisa lutar tanto. Tem gente que precisa lutar mais. Tem gente que luta menos, tem gente que tem mais aptidão para uma coisa, tem mais porta aberta para uma coisa, outras têm mais porta aberta para outra. Mas a gente tem que investigar. Por que será que a sua vida está assim? O que você fala? O que você pede? O que você reza? Não adianta vir com uma vida tortuosa de 20 anos, chegar agora, mudou, é outra pessoa e quer que essa vida tortuosa, que esse caminho tortuoso de 20 anos que você viveu, de energia negativa, de tudo negativo, de coisa ruim de 20 anos, se resolva com um jogo de tarô, se resolva com um passe numa entidade. Não vai se resolver. Você precisa saber disso. Ótimo que você compreendeu. Mas a partir daqui você tem que trilhar um outro caminho. Não se fazer de bonzinho para esse momento só para poder passar por isso. Tem que trilhar um outro caminho. E como que a gente trilha outro caminho? Com mudança de comportamento, com mudança de palavreado, com oração, com várias coisas. Tem muita gente passando por todas essas situações que eu estou falando para vocês. E desculpem, me perdoem, mas eu tenho que falar. Merecidamente. Porque existe uma lei universal que é quem deve, paga e quem merece, recebe.
E tem todos os aspectos aí, tá? O que dever é de dever negativo, é de dever positivo. E quem merece, recebe de merecimento bom, de merecimento de coisa que você fez também. O merecimento é seu. E eu tenho uma frase lá na Oca que está grudada na parede que diz o seguinte: tudo depende do seu merecimento. Tudo depende do seu merecimento. Às vezes a gente fica, ai, porque eu estou passando por uma situação, ai, pai, porque eu estou vivendo uma coisa na minha vida que eu não mereço, ai, eu não merecia estar passando por isso. É isso que você está dizendo. O que aconteceu para isso chegar no ponto que está? O que aconteceu? Algo aconteceu. Algo aconteceu para você passar por o que você está passando. Então você precisa ter essa compreensão, ter essa humildade de olhar para a situação e falar, caramba, eu errei. Tá bom, eu errei, eu não vou errar de novo, eu não vou passar mais por isso, eu não quero mais passar por essa situação, eu não vou mais passar por tudo isso que está acontecendo. Eu errei. E, a partir daí, você se corrigir. A partir daí você mudar essa vibração. Nada dá certo na minha vida. Ai, pai, nada dá certo. Já falei, teve até um programa que eu falei sobre esse nada dá certo na minha vida. Nada dá certo na minha vida. Olha o que você está vibrando. Você está afirmando que nada dá certo. Como que você quer que as coisas deem certo? Se você pensa e você verbaliza, você está colocando o tempo presente, nada dá. Não é nada, ah, pai, nada deu certo até hoje, é uma coisa. Deu passado, né? Nada dá certo na minha vida. Eu sou um fracassado, eu sou uma fracassada. Olha a palavra que você está proferindo para o universo. O que o universo te devolve quando você diz uma coisa dessa? O que o universo te devolve? Você acha que o universo te devolve o contrário para que você esqueça o que você está dizendo, para que você fale, não, eu estou falando alguma coisa que não faz sentido? Não. Você está vibrando para aquela energia. Você está vibrando para essa energia. E de fato, nada vai dar certo. E de fato, você vai ser um fracassado. De novo, as palavras, elas têm um poder oculto. As palavras têm um poder oculto na vida da gente. E quando a gente compreende esse poder, a gente usa elas para nossa vitória. O que é um mantra? Já ouviram falar de mantra? O que é um mantra? É uma repetição positiva de uma frase. E o mantra a gente tem que fazer como? Falar o mantra. Não é só pensar o mantra. Você tem que falar o mantra. Você joga para o universo aquela repetição para que aquilo se torne uma verdade. Para que aquilo se torne uma verdade. Então veja o quanto você está olhando para a sua vida com um aspecto negativo e você está negativando ainda mais o seu caminho. Mais o seu caminho, mais o seu dia a dia, mais a sua vida. Foca no bom, foca no positivo, foca naquilo que há de melhor. Foca em jogar para o universo coisas boas. Você não está próspero hoje? Eu vou ser próspero. Eu vou ser próspero. Eu vou ser próspero. Joga para o universo. Porque você começa também a mudar os seus comportamentos para que você seja próspero. Não profecie palavras dentro da sua casa.
em brigas. Tomara que você aconteça tal coisa com você. Tomara que você perca o emprego. Tomara que aconteça isso. Tomara que você morra. Tem gente que briga e fala isso. E sabe o que acontece, gente? Quando essa outra pessoa parte, essa pessoa é a primeira a estar lá em cima, aos prantos. Pelo amor de Deus, me perdoa das coisas que eu falei. Só que não dá mais tempo. Você já falou. Se você é mãe, jamais jogue qualquer coisa para o seu filho. Por mais que você esteja num momento de raiva, jamais profecie qualquer coisa para o seu filho, para sua filha. Tomara que você passe dificuldade na sua vida. Às vezes a criança não quer comer, já vi pais falando isso. Ah, você não quer comer? Tomara que um dia você passe fome para você ver o que é isso. Olha o que você está dizendo. Você está rogando algo para o caminho de uma criança. Que sabe o que vai acontecer, né? O universo vai ouvir o que você está pedindo. E essa criança pode ser que um dia passe por essas dificuldades. E você é o culpado por isso. Então, cuidado com o que você fala. Cuidado com as coisas que travam o seu caminho. Cuidado com as coisas que travam a sua vida. Para que você não tenha depois que pedir perdão. Para que você depois não tenha que voltar e fazer uma reflexão. Ou para que tudo isso que você desejou para o outro esteja no seu caminho, na sua vida. Eu sei que a gente fica nervoso, eu sei que a gente fica irritado, eu sei que várias coisas acontecem, mas a gente só fala aquilo que o coração está cheio. Só o que o coração está cheio. Então, não permita. Não permita jogar na vida do outro coisas que não fazem sentido. É feio. Além de ser feio, é desnecessário e também é algo que vai furar o seu aspecto, vai furar as suas coisas boas, a sua prosperidade, os seus caminhos de prosperidade. Você acha que vai só para o outro? Volta para você. Tudo aquilo que a gente deseja para o outro, por isso que a gente tem que desejar sempre o bem, sempre a prosperidade, sempre o amor, sempre tudo, isso volta para você. Então, desejei o mal vai voltar uma hora ou outra para você. Desejou o bem vai voltar para você. Ah, ele, mas é meu inimigo, eu tenho que desejar o mal para ele. Deseja o bem para ele. Deseja o bem para o seu inimigo. Aliás, essa é uma palavra que a gente nunca deveria carregar na vida. Você não gostar de alguém, você pode não gostar, ninguém é obrigado a gostar do outro, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Agora, você profeciar que o outro é o seu inimigo, olha a palavra, olha a energia por trás dessa palavra. Eu tenho inimigos. Nossa, eu tenho um monte de inimigos. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor da espiritualidade, dos seus orixás, das suas entidades, do seu campo mediúnico. Se você é da espiritualidade, pior ainda a situação. Você não tem que ter inimigos nenhum. Isso não é palavra que cabe no seu vocabulário. Troca essa palavra. Tenho pessoas que não gostam de mim. Isso todo mundo tem. Inimigo é alguém que se vinga. É alguém que prejudica. É alguém que faz o mal. Não tenha isso. Não carregue isso na sua vida. Não carregue isso nos seus caminhos. Perdoe. De novo, o programa do perdão lá no YouTube para você assistir, o programa da decepção para você assistir. Todos no YouTube.
perdoa, deixa a pessoa seguir o caminho dela. O perdão está dentro do seu coração, o perdão está dentro de você. Você não perdoa o outro, você perdoa a si próprio. A raiva, a angústia, a mágoa está dentro do seu coração. É você que está carregando esse peso. É você que está carregando essa angústia, essa tristeza. Tira isso de dentro de você e segue a sua vida. Segue o seu caminho. Deixa que a pessoa siga o dela. Se ela vai ter que acertar a conta, se ela fez tão mal para você que ela vai precisar pagar, deixa que a vida vai ter um momento de cobrar, se é que vai cobrar. Deixa que a vida resolva. A vida é implacável. Você não precisa mover uns cílios. Deixa que a vida faça por ela. E a gente vai ficando mais leve. E a gente vai seguindo o nosso caminho com mais devoção, com mais preocupação no que de fato precisa de preocupação. É triste dizer, eu sei que é um assunto complicado, porque quando a gente fala desse assunto, vem várias coisas na nossa cabeça, vem várias pessoas na nossa cabeça. Mas a gente começou aqui falando sobre as palavras, a gente está caindo no aspecto das pessoas, porque a gente se inclui dentro desse rol de coisas, e a palavra, ela machuca, a palavra magoa, a palavra maltrata, a palavra corta, a palavra serra, a palavra faz várias coisas. A palavra no momento errado acaba com qualquer coisa. Então, não seja a pessoa que vai levar tudo isso. Não seja aquele que vai fazer tudo isso. Está na hora de você repensar. Tem muita gente que veste branco, que veste preto, que veste, eu estou dizendo, a roupa da religião, o terno, e que a boca carrega coisas que nada que está ligado às religiões possa permitir. Você está se machucando, você está machucando o outro, você está fazendo várias coisas que vão ser irreversíveis do ponto de vista espiritual para o seu caminho. De novo, faz esse exercício. Faz esse exercício. Olha para essas pessoas que têm esse vocabulário, olha para essas pessoas que só ficam falando essas coisas, que só usam essas palavras, que ficam o tempo todo falando sobre essas palavras. Olhe para essas pessoas e veja o quanto elas são prósperas. Olhe para essas pessoas e veja o quanto elas estão, de fato, crescendo. O quanto elas têm de coisa boa. Elas são prósperas mesmo? Elas são felizes mesmo? Não estou falando da felicidade do Instagram, tá? Porque só você ainda acredita que existe felicidade no Instagram. Falando de Instagram, segue a Oca dos Caboclos, tá? Lá no Instagram. Então, pare de pensar que o outro, só porque posta uma foto no navio, no barco, não sei aonde, com o cavalo, com não sei o quê, é feliz. Eu quero saber a vida que essa pessoa leva. A vida que ela leva lá para o travesseiro na hora que ela vai dormir. O que ela está pensando? Ela é feliz mesmo? E você pode mudar a sua vida. E você pode seguir a sua vida. E você pode ter um caminho de muitas coisas boas se você mudar. Então, permita-se viver um caminho novo. Permita-se viver um momento novo de vida. E corrija tudo isso que você fala, que você diz, que não tem sentido. Existem muitas palavras que batem no seu aspecto de felicidade, da sua prosperidade, e você precisa saber. Eu vou ficando por aqui, agradecendo o seu carinho, agradecendo
mais essa noite, essa madrugada aqui comigo na Madrugada Astral. Volto sexta-feira que vem, se Deus quiser. Quero mandar um beijo para minha filha Viviane, que ela tenha discernimento, que ela tenha muita coisa boa nos caminhos dela, que os ciganos protejam ela, que a cigana Sulamita cuide da cabeça, do ori dela e que permita que ela veja sempre as coisas da melhor maneira possível. Fiquem com Deus, até sexta-feira que vem e eu volto. Quarta-feira, aliás, tem Podpai na Astral TV, se você quiser me assistir. Quarta às 8 da noite tem Podpai com entrevistas maravilhosas. Eu volto sexta-feira que vem, 00:30, aqui na Vibe Mundial. Fiquem com Deus e boa semana.